Olá, pessoal! Então, primeira aula de peça da gente, né? Eu digo que se você está começando por aqui, não está começando pelo lugar ideal, tá? A gente tem as aulas de direito material e a gente tem a aula inaugural, com marcação de código. O ideal é que você consiga assistir as aulas de direito material primeiro, depois a aula de marcação de código e depois vinha para a aula de peça. A gente tem aí um cronograma, inclusive disponibilizado na área do aluno e no mentoring, né, para facilitar vocês em relação a isso. De qualquer jeito, eu indiquei para vocês já o material, né, o Vadimeco administrativo, o livro, os marcadores, e aí você deve estar com o seu código já marcado, ou se não, ele já deve estar chegando, você já pediu, você vai marcar, e a gente vai começar a conversar um pouquinho sobre as ações de procedimento comum. Lembrando que na aula inaugural, a gente gastou 3 blocos fazendo a marcação de código, e no quarto e último bloco, a gente trabalhou um pouquinho o cabimento das principais ações, né? Então, nós tivemos a aula de marcação de código, e no último bloco, meia hora, a gente falou do cabimento. Definimos quando é que cabe mandado de segurança, habeas data, ação de procedimento comum e ação popular. Chegamos à conclusão que a ação de procedimento comum vai ser cabível todas as vezes que não seja cabível o habeas data, o mandado de segurança. Como ela não tem prioridade de tramitação, ela acaba sendo a última, né, na nossa escolha, na nossa opção. Mas, sempre que não for possível mandado de segurança por algum daqueles requisitos, a gente pode optar pelas ações de procedimento comum. Ó, hoje, as regras da ação de procedimento comum estão no artigo 319 do Código de Processo Civil. Então, o artigo 319 do CPC estabelece para a gente os requisitos da petição inicial das ações de procedimento comum. O que acontece? A peça não é difícil, como eu disse a vocês, a gente vai treinar bastante, mas antes a gente já vai entender uma coisa. Se você lê o artigo 319 na hora da prova, você não esquece nada. Isso, toda a ordem da nossa peça está aí. Está dizendo endereçamento, o juízo, né, a qual é dirigida, depois as partes, causa de pedir, fundamento jurídico, pedido, valor da causa, tudo aquilo que a gente tem que pedir, né, para produção de prova, todas as regras necessárias para que a gente tenha uma petição inicial bem organizada, está aqui. Só falta uma coisa, que é o pedido de condenação em custas e honorários. Por isso, no artigo 319, a gente faz uma remissão. Vide artigo 85 do CPC. Por que a gente faz essa remissão? Ó, grifa aí o artigo 319, bota um marcadorzinho e coloca vide artigo 85 do CPC. Porque esse artigo 85 fala dos honorários. E nas ações de procedimento comum, os nossos pedidos estão todos elencados nesse artigo. Então, no artigo está dizendo que tem que pedir a citação do réu, depois o pedido de tutela de urgência, não vou falar dele agora, mas o pedido com as suas especificações, produção de provas, condenação, ônus, valor da causa, atribuição de valor da causa. A única coisa que não tem aí é a condenação em custas e honorários, tá? Então, a gente faz a remissão ao artigo 85 para não esquecer disso. Mas vamos lá, passo a passo. Fez a remissão. Primeiro, endereçamento da peça. Primeira coisa que a gente tem que entender. As ações de procedimento comum, na nossa prova, elas sempre tramitarão perante juiz singular. Não há foro privilegiado. Então, não há prerrogativa de foro nas ações de procedimento comum na nossa segunda fase, na área de direito administrativo, tá? Por isso, ou a ação tramita na Justiça Estadual, ou ela tramita na Justiça Federal. O endereçamento vai variar de acordo com isso. Se a ação tramita na Justiça Estadual, a Justiça Estadual é dividida em comarcas. Então, não me interessa se é interior ou capital, você vai endereçar ao excelentíssimo senhor doutor, juiz de direito, da tracinho, vara. Gente, esse tracinho não é porque existe uma vara e você não sabe, não. Quando houver uma informação que você não tem, você coloca 3 pontinhos. Esse tracinho é porque realmente existe um tracinho. Quando você propõe a ação, coloca na petição inicial um tracinho para que o órgão de distribuição distribui. Coloque aí qual é a vara que vai, tá? Então é tracinho mesmo. Excelentíssimo senhor doutor, juiz de direito da tracinho vara
da Fazenda Pública. Tem gente que coloca vara cível, vai dar no mesmo, mas a gente vai colocar sempre Fazenda Pública. Da Fazenda Pública, da comarca, agora se eu não sei, 3 pontinhos. No estado, 3 pontinhos. Ah, professor, mas eu aprendi que agora endereça ao juízo. É IMIM juízo. Não precisa botar excelentíssimo senhor doutor? Pode ser, não faz diferença nenhuma. A praxe é fazer desse jeito, as pessoas continuam fazendo desse jeito, e pode fazer porque você não vai perder a prova por causa disso, tá? Eu já estou ensinando há muito tempo aqui, minha experiência em termos de OAB é grande e posso lhe garantir que a banca de vocês não vai mudar, porque não poderia mesmo, tá? Não faz diferença não. Então, excelentíssimo senhor doutor, juiz de direito, da tracinho, vara da Fazenda Pública, a gente sempre vai optar pela Fazenda Pública, poderia ser cível, vara única, mas a gente não é obrigado a conhecer a organização judiciária dos estados. Então a gente sempre vai colocar Fazenda Pública. Da comarca tal, no estado tal. Então, sempre que for justiça estadual, é assim que a gente endereça para o juiz de direito, da vara da Fazenda Pública, da comarca. Beleza. Na Justiça Federal, o endereçamento não é feito em divisão em comarcas. A Justiça Federal não é dividida em comarcas, mas sim em seções e subseções. A capital de cada estado fica a seção judiciária e no interior ficam as subseções. Então, na Justiça Federal, vai variar se for capital ou interior. Se você estiver diante da Justiça Federal da capital, vamos dar um exemplo, aqui em Salvador, você vai endereçar excelentíssimo, sem abreviar, tá? Coloque o nome completo. Excelentíssimo senhor doutor, juiz federal, da tracinho vara, da seção judiciária do estado da Bahia. Quando você coloca a seção judiciária do estado da Bahia, já se sabe que é em Salvador. Você não precisa colocar Salvador, tá? Seção judiciária de Salvador, não precisa. Seção judiciária do estado da Bahia é Salvador, porque a seção judiciária do estado fica na capital do estado, tá? Então, excelentíssimo senhor doutor juiz federal, da tracinho vara da seção judiciária do estado da Bahia, é em Salvador. Agora, se for no interior, vamos supor que for em Ilhéus, aí você vai colocar excelentíssimo senhor doutor juiz federal, da tracinho vara da subseção judiciária. Agora tem que botar qual é, porque existem várias. Então, de Ilhéus, no estado da Bahia. Então, quando for Justiça Federal da capital, você endereça juiz federal da vara da seção judiciária. As varas aqui também são divididas em crime, cível, mas a gente não precisa colocar, tá? Elas não ganham nome, efetivamente. Então, excelentíssimo senhor doutor, juiz federal da tracinho vara da seção judiciária do estado da Bahia. Isso quando for na capital, seção judiciária do estado. Quando for no interior, excelentíssimo senhor doutor, juiz federal da vara da subseção judiciária de Ilhéus, no estado da Bahia. Aí tem que botar a cidade, porque subseções são muitas, tá? Beleza. Então, a petição inicial começa com esse endereçamento. Depois do endereçamento, ele diz as partes, né? Então, autor, fulano de tal, e réu, vem propor ação contra fulano de tal. Depois, os fatos e fundamentos jurídicos. Então, ele diz dos fatos, do direito, do de fatos e do mérito. São os fatos e o fundamento jurídico. E depois os pedidos. Quais são? Citação do réu, pedido principal, né? Procedência do pedido, o pedido com as suas especificações, produção de provas, está faltando um pedido. O pedido que está faltando é condenação em custas e honorários. É por isso que você fez a remissão ao artigo 85. Depois disso, você atribui valor à causa e aí você informa que quer audiência de conciliação ou mediação. Mas são 4 pedidos. Por isso que a gente faz a prova dos 9 aqui para não errar. Nas ações de procedimento comum, são 4 pedidos. Ó, 3 mais 1, 4. Então, 4 pedidos, 3 mais 1. Na hora da prova, faz a prova dos 9. Olha lá, deixa eu ver. Tem 4 pedidos? 3 e 1, 9. 3 e 1, 4. Fechamos os 4 pedidos. E está faltando um. Qual é? Aí você vai olhar qual é. Se são os 3 pedidos da 319,
citação do réu, produção de prova e pedido, ou, se é o artigo 85, condenação em custas e honorários, tá? Além disso, pessoal, é possível que a questão lhe diga que o seu cliente está na miséria, não tem dinheiro para custear o processo. Nesse caso, se isso acontecer, você vai abrir um tópico extra com o 98 do Código de Processo Civil, dizendo da insuficiência de recurso para bancar as despesas processuais e pedindo a gratuidade de justiça. Você vai fazer isso se a questão deixar claro que ele não tem recursos para arcar com as custas processuais, que ele precisa da justiça gratuita, tá? Aí, o artigo 98 do Código de Processo Civil prevê essa possibilidade de você requerer a gratuidade de justiça. Combinado? Ótimo. Se você pedir a gratuidade de justiça, você abre um tópico e lá nos pedidos, eram 4 pedidos, né? Aí você acrescenta a gratuidade de justiça. Se houver tutela de urgência, que a gente vai aprender nos próximos blocos, aí você tem que acrescentar o pedido de tutela de urgência. Mas os 4 pedidos base, você já sabe. Citação do réu, produção de prova, pedido, efetivamente, e condenação em custas e honorários, tá? Toda vez que vier a petição inicial, vier a questão, você primeiro vai fazer um esquema. É porque a gente não vai fazer rascunho na prova, tá? Confia em mim. As pessoas que fazem rascunho, fazem uns rascunhos lindos, que você faz o rascunho com a paciência divina. E depois, para passar limpo com a pressa do diabo. Então não adianta nada. Então não vai fazer rascunho. Como é que a gente vai fazer? Primeiro, a gente vai fazer um esquema no qual a gente coloca autor, réu, competência, pedido e causa de pedir. Esqueça a causa de pedir próximo, remota, isso aqui não é aula de processo civil. A causa de pedir é o fundamento jurídico que você vai utilizar, tá? Então, toda vez que veio a questão, você coloca autor, réu, competência, pedido e causa de pedir. Esse é o seu esquema e esse seu esquema é o rascunho da prova. Você não vai fazer um rascunho efetivamente. Beleza? Vamos treinar. A peça é simples, não tem muita dificuldade. É treinamento que vai fazer você aprender essas peças. Então vamos lá comigo. Primeiro, eu quero que você abra aí na questão 3. As questões estão todas desorganizadas de propósito, que eu vou passar questões para casa. Ó, é um material que começa assim, a empresa Aquatrans. Estou botando na 1 só para você identificar o material. Pronto. Aí você vai abrir a questão 3 do material. Vamos ler juntos. Marília, professora do ensino médio municipal, na cidade de Teresópolis, do Rio de Janeiro, foi atacada por seu aluno Maurício em sala de aula com uma faca de cozinha. Apesar de ter informado a direção da escola que vinha sofrendo ameaças por parte do aluno em virtude de suas notas baixas, nada foi feito pela diretora para impedir a situação, pois acreditava sinceramente ser exagero de Marília. Em virtude das facadas, Marília perdeu o movimento de um braço e passou meses no hospital, tendo que arcar inclusive com despesas de medicamentos. Além disso, a professora hoje se sente ameaçada por qualquer aluno, o que dificulta sua relação em sala de aula. Marília contratou seus serviços de advogado para propor a ação cabível, a fim de ser indenizada pelos danos materiais e morais sofridos. Em face dessa situação hipotética, redija, na qualidade de advogado contratado, a petição cabível, considerando inclusive que Marília se encontra desempregada, sem poder arcar com os custos do processo. A gente vai ter que pedir gratuidade de justiça. Botei aqui logo a primeira de propósito para a gente treinar, tá? Já treinar logo com um pedido de justiça gratuita. Vamos lá? Então, primeiro, o autor, Marília. Marília é a autora. O réu é o município de Teresópolis, porque ela é servidora da rede de ensino municipal, né? Então, a escola pública é um órgão público, não responde por seus atos, a ação deve ser proposta em face do município. A competência, justiça estadual, juiz de direito, porque a regra é o seguinte, ó, acho que eu esqueci de falar sobre isso, rapidamente. Primeiro eu quero que você entenda que todas as vezes que for uma ação de procedimento comum, a regra é que ela vai ser proposta perante o juiz estadual. Essa é a regra, tá? Ação de procedimento comum, justiça estadual. Regra geral.
Ação de procedimento comum, juiz de direito. As exceções, para a prova da gente, artigo 109, inciso 1 da Constituição Federal. Pode grifar de preto esse artigo. O artigo 109, inciso 1, diz que vai tramitar na Justiça Federal as ações que tenham como réus ou autores União, Autarquia Federal, Empresa Pública Federal e Fundação Pública Federal. Então, a gente só vai optar pela Justiça Federal nesses casos. Existem outras hipóteses de ações a propostas na Justiça Federal. Mas para nossa prova de direito administrativo de segunda fase da OAB, só interessam essas hipóteses, tá? Então, qualquer ação de procedimento comum, a gente vai propor perante juiz de direito, juiz estadual. Essa é a regra. É ação de procedimento comum, juiz de direito. A não ser que se encaixe nas hipóteses do artigo 109, inciso 1 da Constituição Federal. Ou seja, a gente vai optar pela Justiça Federal somente nas hipóteses do artigo 109, inciso 1, quando for réu ou autor, União, Autarquia Federal, Empresa Pública Federal, Fundação Pública Federal. Nesses 4 casos, você propõe a ação perante a Justiça Federal. Em todos os outros, a ação tramita perante juiz estadual, juiz de direito. Ok? Bacana. Então, voltando para o meu raciocínio, a competência da Justiça Estadual. O pedido é de indenização. Marília quer ser indenizada por danos morais e por danos materiais. Beleza. Tudo isso estava na questão, fácil de você preencher. A causa de pedir a fundamentação jurídica é a parte difícil da peça. Aí você vai abrir o código, procurar lá os artigos que tratam de responsabilidade civil para embasar a responsabilidade civil do Estado. E aí você vai dizer que o artigo 37, parágrafo 6º da Constituição Federal, combinado com o 43 do Código Civil, regulamentam responsabilidade objetiva do Estado. Então, não é relevante saber se há ou não culpa, inclusive porque nesses casos em que o Estado tem alguém ou alguma coisa sob custódia, a gente está diante da teoria do risco criado, ou teoria do risco suscitado, né? Isso. Mesmo ela sendo a professora, o Estado colocou ela numa situação de risco, então ele responde objetivamente pelos danos que decorram dessa situação de risco. E você ainda vai procurar aí na parte de indenização e achar o artigo 950 do Código Civil para embasar o pedido de indenização. Junto com o 944, né? A indenização se mede pela extensão do dano. Você vai usar o 950 porque em razão do evento, ela ficou psicologicamente abalada. Isso dificulta, hoje, a atividade profissional de Marília. Ok? Beleza. Tá montada a peça. É a primeira. Não fique achando que você ia achar as coisas de cara, não. Calma. A gente está primeiro treinando juntos. Depois eu vou passar dever de casa para você, tá? Vamos lá. Primeiro, a gente vai endereçar. Excelentíssimo. Sem abreviar, tá? Não abrevie, não. Excelentíssimo. Senhor doutor, juiz de direito, da tracinho, vara da Fazenda Pública, da comarca de Teresópolis, no estado do Rio de Janeiro. Então, primeiro, excelentíssimo senhor doutor, juiz de direito, da tracinho, vara da Fazenda Pública da comarca de Teresópolis, no estado do Rio de Janeiro. Beleza. Daí existem 2 opções. Ou você pula algumas linhas, 5, 10. O que acontece? Essa peça é uma peça simples e pequena. Então, pular linhas não iria te causar tanto prejuízo assim. Mas você vai ver outras peças maiores. Na dúvida, o ideal é que você não pule linhas. Você não pode se dar o luxo de fazer isso. Você tem 5 laudas para escrever. Se você escreveu em 1 ou 2, ótimo. Mas se você passar das 5, não vai pontuar. Então, na dúvida, você não pode fazer essa pulada de linha, tá? O ideal é que você não pule as linhas. Você vai fazer o seguinte, você pula uma linha, escreve entre parênteses
10 linhas, pula mais uma e continua. Ah, professor, vamos considerar a identificação de prova. Eu estou fazendo isso aqui antes da FGV, tá? Então fiquem tranquilos que meus alunos fazem isso a vida inteira e ninguém considera identificação de prova. Ninguém perde por causa disso. Então você pode confiar em mim e fazer do jeito que eu estou pedindo, sem problema. Então, você vai escrever: Excelentíssimo senhor doutor, juiz de direito, da tracinho vara da Fazenda Pública da comarca de Teresópolis, no estado do Rio de Janeiro. Pula uma linha de verdade, escreve entre parênteses 10 linhas, pula mais uma e começa. Com isso, você está informando a sua banca que ela considere que você pulou 10 linhas. Então, sem você precisar pular as 10 linhas de verdade, considera-se que você pulou, tá? Aí a gente vai endereçar, ou primeiro qualificar o autor, depois o réu. Vamos lá? Marília. Nacionalidade. Você vai botar nacionalidade? Porque eu não sei qual é a nacionalidade. Se dissesse que era brasileira, você escrevia, mas você não sabe. Marília, nacionalidade. Estado civil. Gente, não invente. Casada, solteira, viúva. Você não sabe o estado civil de Marília. Você escreve estado civil. Se fosse profissão, se você não soubesse a profissão, a questão diz que é professora, você vai colocar. Se não, você colocaria profissão. No dia um aluno botou na peça, sabe o quê? Do lar. Como se ele soubesse quem era Marília, intimidade total. Não invente informações que você não sabe, tá? Então, Marília, nacionalidade, estado civil. A profissão você sabe, professora, porque a questão diz professora. RG número tal, pode abreviar RG, não tem problema nenhum. RG número tal. CPF número tal. Endereço eletrônico. Residente e domiciliada na rua tal. Pronto. Isso aqui é a qualificação de Marília. Ah, mas eu não quero botar na rua porque pode ser avenida, travessa. Não invente também não. Não é tão preocupante assim a identificação de prova não, tá? Então, Marília, nacionalidade, estado civil, professora, RG número tal e CPF número tal, endereço eletrônico, residente domiciliado na rua tal. Aí, você vai colocar vem e a gente vai qualificar o advogado. Por ser o advogado, infra, firmado, com procuração anexa e endereço profissional na rua tal, onde serão encaminhadas as intimações do feito, propor. Aí depois a gente volta para propor. Daqui a pouco a gente continua. Vamos lá? Vou reler aqui. Excelentíssimo senhor doutor, juiz de direito, da tracinho vara da Fazenda Pública da comarca de Teresópolis, no estado do Rio de Janeiro. Beleza. Daí você pulou uma linha e escreve 10 linhas, pula mais uma e começa. Marília, nacionalidade, estado civil, professora, RG número tal e CPF número tal, endereço eletrônico, residente domiciliado na rua tal. Vem por seu advogado infrafirmado, com procuração anexa e endereço profissional na rua, 3 pontinhos, onde serão encaminhadas as intimações do feito. Propor ação de indenização. Preste atenção que o nome da ação eu coloquei em letra de forma. É porque é o seguinte, tem gente que faz o quê? Propor. Aí pula uma linha, escreve bem grande, ação de indenização, pula outra, começa. Não precisa de nada disso, tá? É porque vocês, alguns estagiam aí, estão acostumados a isso. Não precisa de nada disso. Você vai continuar reto, normal. A única coisa que você vai fazer é que o nome da ação você vai escrever em letra de forma. Aliás, você vai colocar em letra de forma caixa alta o endereçamento, o nome da ação
e os tópicos dos fatos, do mérito, do pedido. Só isso, tá? O resto tudo normal. Então você usa a caixa alta para endereçamento, nome da ação e tópicos. Somente, tá? Somente. Então, intimada, né? Propor ação de indenização. É só isso. Você vai continuar normal. A diferença é que você vai colocar em caixa alta, em letra de forma. Em face e continua. Em face do município de Teresópolis. E aí a gente tem que qualificar o município de Teresópolis, que é o réu, tá? Então, veio propor ação de indenização. Eu disse a vocês, eu falei isso na aula passada, o nome da ação de procedimento comum é o nome do pedido. Na aula inaugural lá, foi o que eu te ensinei sobre a ação de procedimento comum. O nome da ação é o nome do pedido. Essa ação ele quer indenização, então é uma ação de indenização, ou uma ação indenizatória, dá no mesmo. Se fosse uma ação em que ele quisesse anulação de um ato, uma ação anulatória. Né? Se ele quisesse anulação do ato e indenização, seria uma ação anulatória com pedido de indenização. Então, o nome da ação é o nome do pedido. Só isso, tá? Todas as vezes que você pensar numa ação de procedimento comum, o nome da ação será o nome do pedido ou dos pedidos. A gente coloca aí no nome da ação. Não tem errada, tá? Descobriu que é ação de procedimento comum? Aí você vai checar. O nome da ação é o nome do pedido. Qual foi o pedido que a gente chegou lá a gente descobriu o pedido aqui antes. O pedido é indenização. Pronto. Se é uma ação de procedimento comum. E se a gente sabe que o pedido é indenização, a gente vai chamar de ação indenizatória. Ou ação de indenização. Dá no mesmo. Ok? Vamos lá. Voltando para cá. Propor ação de indenização em face do município de Teresópolis. E aí você vai qualificar o município de Teresópolis. Pessoa jurídica de direito público interno, sem abreviar. Na última aula, eu vou dizer a vocês o que é que pode ser abreviado e o que é que não pode. Por enquanto, você só pode abreviar RG e CPF, tá? O resto, eu prefiro que você escreva o nome inteiro. Excelentíssimo senhor, doutor, pessoa jurídica, direito público interno, nada de abreviações. Eu faço abreviações porque, obviamente, eu tenho meia hora para fazer uma peça com vocês. Você vai ter 2h30 para fazer a peça, tá? Vamos lá. Então, em face do município de Teresópolis, qualifique ele. Pessoa jurídica de direito público interno, CNPJ, a gente não sabe qual é o CNPJ, basta colocar CNPJ. Todas as entidades da administração pública, direta ou indireta, têm personalidade jurídica própria e tem CNPJ, tá? Então, em todos a gente coloca. Em face do município de Teresópolis, pessoa jurídica de direito público interno, CNPJ, endereço eletrônico, com sede na rua tal, né? A gente não pode colocar residente domiciliado, porque isso não existe quando é pessoa jurídica, com sede na rua tal, pelos fatos e fundamentos a seguir, ou a seguir expostos, dá no mesmo. Então, propor ação de indenização em face do município de Teresópolis, pessoa jurídica de direito público interno, CNPJ tal, endereço eletrônico, com sede na rua tal, pelos fatos e fundamentos a seguir. Depois disso, vem o quê? Dos fatos, do mérito e dos pedidos. A diferença é que, nesse caso, antes dos fatos, a gente tem um tópico da gratuidade de justiça. Tá? Então, normalmente a gente abre um tópico do cabimento, depois eu vou te explicar isso no próximo bloco. Daí vem, primeiro, a gente vai colocar gratuidade de justiça, depois fatos, mérito e pedido. Tá? Hoje é a primeira vez que a gente está fazendo, você vai tentando decorar. Vai ver que não precisa, porque a gente vai fazer esse, eu vou passar um dever de casa, amanhã a gente vai fazer mais. Depois que a gente estiver lá nos recursos, eu volto para uma ação de procedimento comum para relembrar. Então, a ideia aqui é treinar
exaustivamente. Quanto mais você treina, mais seguro você se sente em relação à peça que você está treinando. Então a gente vai treinar muitas peças aqui. Já viu pelo material que está aí, né? Pessoal, daqui a pouquinho eu volto para a gente fechar essa peça juntos. Sai daí não, é rapidinho.